crianças, tudo bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa para a turma do terceiro ano do ensino fundamental? Para quem não me conhece, eu sou a professora Daniele Lapp e estou aqui para ensinar você e junto com você aprender. Vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Essa é a nossa aula 19, o nosso eixo produção de textos. E o nosso conteúdo, conhecimento e uso de palavras ou expressões coesivas, sinônimos e equivalentes. E a nossa habilidade? Tenho que sair daqui sabendo o que, professora? Conhecer e usar palavras ou expressões que retomam coesivamente o que já foi escrito. Pronomes pessoais, sinônimos e equivalentes. Preparados para essa aula? Sim? Então vamos à nossa hora de estudar. O que é isso aqui? É um dinossauro. Você gosta de dinossauro? Você sabe alguma coisa a respeito? O que você faria se você visse um dinossauro desse tamanho na sua frente? Você sabia que você pode ter um dinossauro pertinho de você? Aí na sua casa? Não sabia? Você quer conhecer por quê? Você sabia, leia comigo esse texto. Você sabia que pássaros são evolução de dinos? Os passarinhos esses que estão aí perto da sua casa. Você sabia? Sim. Agora mesmo um descendente de dinossauros pode estar pertinho de você. Difícil de acreditar. Então olhe pela janela e procure um passarinho. Já procuraram? Sim, os cientistas acreditam que os pássaros evoluíram desses grandalhões extintos. A semelhança entre eles nas estruturas dos ossos, isso mesmo. Muitos dinos tinham bicos e todos botavam ovos. Por isso que os cientistas afirmam que os passarinhos são descendentes de dinossauro. Olha que legal! Não é interessante? Você saber que tem um passarinho aí pertinho de você? No texto a qual nós acabamos de ler, haviam algumas palavrinhas em destaques. Lembram qual eram elas? Não! Grandalhões extintos, dinossauros, dinos. E o que quer dizer isso, professora? Isso se chama coesão textual. Professora, eu não entendi nada. Calma, que você vai já entender. Primeiro vamos relembrar que nós já estudamos o que é coesão. Vamos relembrar o que é coesão. Coesão. É comum que a coesão referencial seja feita com o uso de pronomes. Lembram dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas? Porém, a utilização de substantivos que trocam um termo sem perder o sentido da frase, como sinônimos e outras construções. Também são realizadas com o objetivo de aprender uma coesão textual. Esse tipo de coesão existe principalmente para evitar o uso de repetições. Olha só, repetições das orações. Entenderam? A coesão é para deixar o seu texto mais bonito, menos repetitivos, usando pronomes e sinônimos. Vamos reler o texto que nós lemos agora? Vamos lá, releiam aqui comigo. Observem as palavras em destaque, tá bom? Você sabia que pássaros são evolução de dinos? Sim, agora mesmo um descendente de dinossauros podem estar perto de você. Difícil de acreditar? Então, olhe pela janela e procure um passarinho. Sim, os cientistas acreditam que os pássaros evoluíram dos grandalhões extintos. Olha a semelhança entre eles na estrutura dos ossos. Muitos dinos tinham bicos e também botavam ovos. Observaram aí as palavras em destaques? Observem aí, crianças. Observem as palavras e expressões destacadas nos textos. Qual eram essas palavras? Leiam comigo. Dinos, dinossauros e grandalhões extintos. Essas palavras querem dizer o quê? Olha aqui para mim. Essas palavras dinos,
Dinossauros e grandalhões extintos estão referindo-se a quê? A essa pessoa. Dinos, dinossauro e grandalhões extintos. Para o texto ficar mais bonito, mais coerente e menos repetitivo, nós utilizamos essas três palavras para diversificar a mesma pessoa, que era dinossauro. Essas palavras são o quê? Leia comigo. São palavras sinônimas, exatamente, sinônimas, que foram usadas no texto para evitar repetições, retomando coesivamente o que foi escrito. Isso ocorre também com o pronome eles, que substitui o pronome qual? Qual substantivo? Pássaros e as expressões grandalhões extintos. Lembra? Olha aqui para mim. Você já ouviu aquela música bem assim, ó? Sinônimo de amor é amar? Porque amor e amar são o quê? São palavras diferentes que possuem o mesmo significado, que foi o que aconteceu aqui. Dinos, dinossauros e grandalhões extintos. Palavras diferentes com o mesmo significado. E é isso que é um sinônimo. O que é um sinônimo? Leia comigo. Sinônimos são as palavras diferentes que têm significado similar, parecido, iguais entre si. Vejamos algum exemplo. Amor é o mesmo que afeição. Carro, mesmo. Automóvel, lar e residência. Belo e bonito. Alegre e feliz. Eu posso muito bem dizer assim, olha, eu estou tão alegre hoje, eu estou tão feliz hoje, eu estou tão contente hoje. São palavras sinônimos. Ah, eu vou lá na residência da minha amiga, eu vou lá na casa da minha amiga, eu vou lá no lar da minha amiga. Palavras diferentes que possuem o mesmo significado. E quando que eu uso sinônimos, professoras? Leia comigo. O uso de sinônimos é essencial na diversificação vocabular, quando eu estou me expressando, falando, escrevendo. Para quê? Para evitar repetições. Na produção textual, os sinônimos, além de serem usados como um recurso estilístico para ficar mais bonito o nosso texto, são essenciais na retomada de elementos que aparecem ao longo de todo o texto. Conseguiram entender? Sinônimos, palavras o quê? Diferentes que possuem um significado similar, idêntico ou parecido. Agora, não esqueçam, sinônimos iguais, parecidos. E antônimos? O que é antônimos? É o contrário dessas palavras. Observe aqui comigo. São antônimos as palavras que apresentam significados opostos. Olha só, alto, baixo, amor, ódio, construir, destruir, dar, tirar, fiel, infiel, leal, desleal, perto, longe, riqueza e pobreza. Sobre os antônimos, eu não vou falar muito não, mas é só para você entender que são palavras opostas. Mas sobre os sinônimos, nós vamos ter que trabalhar bastante para você utilizar aí no seu texto, para ele não ficar o quê? Repetitivo. Utilizar eles coesivamente no seu texto, para deixar ele mais bonito, evitando repetições, como nós vimos lá naquele texto do dinossauro. Não é verdade? Sinônimos, vamos lá! Nós vamos agora brincar. Eu vou girar a roleta e a palavra que está aqui, você vai me dar um sinônimo, uma palavra que tem o mesmo significado. Vamos lá, girando a roleta. Nossa primeira palavra, grande. Me digam aí uma palavra sinônima de grande. Enorme, né? Gigante. É uma coisa do mesmo significado, não é isso? Próxima palavra. Animal. Se você usasse essa palavra em uma frase, em um texto, os animais estão todos reunidos. Esses, para não usar animal, eu poderia usar qual? Esses
Bichos, muito bem. Esses bichos pode substituir a palavra animal. Próxima palavra. Vamos lá, girando a roleta. Olhar. Quando eu olho, eu enxergo, eu vejo. Ah, ela olhou, ela viu, ela enxergou. Não é isso? Próxima palavra. Vamos lá. Feliz. Eu estou tão feliz, eu estou tão alegre. Muito bem, o que mais? Contente. Ah, vocês são maravilhosos, crianças. Próxima palavra. Gente, tinha tanta gente ali naquele lugar. Existiam tantas pessoas. Pessoas é sinônimo de gente. Muito bem, você já sabe. Tem mais alguma palavra aí pra gente? Vamos lá, girando. Comida. Essa é a minha parte preferida. Esta comida está deliciosa. Uma palavra sinônima de comida que pode substituir, mas que tem o mesmo significado. Alimento. Muito bem. Vamos lá, tem mais alguma palavra pra gente? Girando a roleta. Não tem mais. Mas o que você pode fazer? Procurar aí na sua casa, utilizando o quê? O vocabulário. Mas agora a gente vai praticar aqui comigo. Vamos lá. Dê o sinônimo das seguintes palavras. Vamos lá. Se você estivesse produzindo um texto e tivesse que escrever uma palavra sinônima de sapo, qual você escreveria? Sapo, perereca? Não, perereca é outra coisa. Rã também é outra coisa. Mas eles todos são o quê? Anfíbios, não é isso? Então, pode ser substituída por anfíbios. Escrevam aí. Anfíbio. Muito bem. O sapo mora na lagoa. Esse anfíbio, entenderam? Beleza. E gato pode ser substituído por quê? Hoje nós estamos vendo bastantes animais aqui, não é verdade, crianças? Gato, ele pode ser substituído por felino. Vão aí decorando, aprendendo esses novos sinônimos. Animais, nós acabamos de ver. Pode ser substituído por qual sinônimo? Bichos. Palavras diferentes, porém possuem o mesmo significado similar. Mosca. A mosca estava em cima da mesa. Este inseto é nojento. Então, mosca pode ser substituído por inseto. Vocês são nota 10. E rato, ele é o quê? Um rato? Ele é um roedor. Muito bem, crianças. Parabéns para vocês. Nós vimos esses sinônimos, não é verdade? Agora, vocês sabem o que é um texto informativo? Sabem? Nós vamos aprender o que é um texto informativo hoje, ok? Observe aqui comigo esse texto. Você sabe o que é um texto informativo? O texto informativo tem como função informar e ensinar. Olha aí, ó, informar e ensinar. Visa transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. São utilizados textos informativos em jornais, aonde mais? Revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros. Conseguiram entender o que é um texto informativo? Sim? Agora observe o que é isso aqui ao meu lado. Olha que cenário maravilhoso. O que é isso aqui? O que nós temos aqui? Já brincaram? De amarelinha? Sim. Como eu falei lá sobre o texto informativo, eu tenho uma informação para lhe trazer hoje sobre a amarelinha. Lembrando que o texto informativo serve para quê? Nos ensinar, para nos informar alguma coisa. E quem criou a amarelinha? E por que ela tem esse nome? Não se sabe ao certo. Quando ela foi inventada, mas já existiam jogos semelhantes lá na antiga Roma. Exatamente. Os participantes saltavam em um
pé só, já pularam a amarelinha, né? Sobre sacos de couro de bode. Hoje, há jogos parecidos em vários países. Dizem que a palavra amarelinha vem de marrel. Eu não sei falar muito bem, mas é quase isso daí. Foram como jogos conhecidos lá na França. No Brasil, aqui no nosso país, a brincadeira ganhou nomes diferentes em cada região. Maré, macaca, amarelinha. Eu conhecia como macaca. Vamos pular macaca? Vocês entenderam exatamente o que eu falei sobre essa informação? Então, vamos relembrar o que eu falei sobre a amarelinha. Leiam aqui comigo. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Quem criou a amarelinha? E por que ela tem esse nome? Observem, crianças, cada parte desse texto, tá certo? Não se sabe ao certo quando ela foi inventada, mas já existia um jogo semelhante na antiga Roma. Os participantes saltavam em um pé só, sobre sacos de couro de bode. Hoje, há jogos parecidos em vários países. Dizem que a palavra vem de marrel, forma como o jogo é conhecido na França. No Brasil, a brincadeira ganhou nomes diferentes em cada região. Maré e macaca. Olha aí quem escreveu esse texto. Santos, não é isso? Quando a gente tem um texto informativo, nós temos que ter uma veracidade. Prestaram atenção nesse texto? Qual é o título do texto? Quem inventou a amarelinha e por que ele tem esse nome? Um texto informativo sempre vai vir o título, vai vir algo dizendo sobre o que ela vai te informar. E qual é a temática do texto? Da onde surgiu a amarelinha. O pronome ela, lá no texto que nós acabamos de ler, diz respeito a qual palavra? Amarelinha. As palavras jogo e amarelinha substituem que palavra no texto informativo? A palavra brincadeira, não é isso? Jogos. Agora vamos ver aqui comigo algumas características do texto informativo. Quando você ler um texto, para você saber que ele é um texto informativo ou não, você tem que saber as características desse texto. E um texto informativo possui o quê? Ele é escrito em prosa, sendo utilizada na terceira pessoa do discurso. Fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema, que nós vimos lá o nosso tema, amarelinha. Utiliza o sentido real, denotativo da linguagem, para informar, passar uma mensagem clara e direta ao receptor, que é quem está lendo. Não expressa as opiniões pessoais, nem reflete possíveis indagações do autor, ou seja, não questiona, só lhe traz algo logo sincero ali o que é e não podemos expressar nossas opiniões. Assume um caráter prático e utilitário. Apresenta citações, fontes, dados e pesquisas de forma a provar sua credibilidade. Gostaram aí do texto informativo sobre a amarelinha? Eu amei, porque a gente brinca às vezes e não sabe de onde vem, né? De onde surgiu. O que nós já vimos hoje mesmo? Sinônimos, coesão textual e vimos também um texto informativo. Mas eu tenho uma outra coisa para você. Um outro gênero textual que eu sei que você vai amar. Curiosidades. Já ouviram falar? Sim? Não? Quem nunca viu vai aprender agora. Leia comigo. Conhecendo o gênero curiosidades. Curiosidades é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, assim de repente, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Ai, que maravilha! Olhem para mim, eu estou no mar. Quem gosta de nadar? Eu amo nadar. O que é isso aqui do meu lado mesmo? O que é isso? Um cavalo marinho. Já ouviram falar? Conhecem alguma curiosidade a respeito do cavalo marinho? Eu tenho uma curiosidade para você. Por que o cavalo marinho muda de cor? Vocês sabiam que ele muda de cor? Sabiam? Esses cavalos marinhos vivem entre as águas, plantas e corais, que lhes servem de proteção.
Exatamente. Mas como os cavalos marinhos não nadam muito rápido, eles nadam bem devagar, viram presas fáceis e são localizados pelos predadores. Para poder o quê? Escapar. E para ele escapar, o que eles fazem? Eles mudam de cor. Você sabia disso? Olha que curiosidade legal! Eles mudam de cor em segundos. Os cavalos marinhos podem passar de cinza para vermelho, ou para laranja, ou para amarelo, dependendo do ambiente. Agora é com vocês. Leiam aí. Você percebeu que a palavra cavalo marinho se repete algumas vezes? Vamos reescrever o texto, ou melhor, vamos ler o texto substituindo a palavra cavalo marinho por pronomes, que nós já sabemos o que é, e sinônimos. Vamos lá, leiam comigo, tá? Esses animais vivem entre as águas, plantas e corais, que lhes servem de proteção. Mas como eles não nadam muito rápido, viram presas fáceis quando são localizados pelos predadores. Para escapar, mudam de cor em segundos. Eles podem passar de cinza para vermelho ou do laranja para o amarelo, dependendo do ambiente. Gostaram? Viu? Nem falei mais cavalo marinho. Sinônimos. Gostaram de curiosidades? Querem saber mais curiosidades? Observem comigo aqui essas curiosidades. Você sabia que os ratos também sentem cócegas? Beija-flores podem voar de frente, de costas e até mesmo de ponta cabeça. E aí, Zé? Fala, João. Golfinhos dão nomes uns aos outros. Orcas não são baleias, mas sim uma espécie de golfinho. Caso uma tarântula perca uma perninha, outra nasce no lugar. Bichos preguiça só descem uma vez por semana das árvores para fazer cocô. Morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. Agora que você já aprendeu sinônimos, coesão, texto informativo e curiosidade, vamos ao nosso exercitando. Vocês irão ler o texto, porque o rabo do porco é enrolado, e depois vão responder a questão sobre ele. Né? Nós temos aí a questão número 1, você vai responder. Depois você vai ler a capa deste livro, Gatos, observar tudo que nela contém e responder a questão número 2. Não vou ler, quero que você leia sozinho. Depois, você vai ler também o próximo texto que fala sobre por que o papo do sapo enche. Vai ler, vai entender e vai responder a questão número 3. Agora é com vocês, tá? Façam aí, pensem, leiam direitinho e respondam. Vamos lá?
Já? Responderam? Acertaram? Beleza, então vamos ver se vocês acertaram mesmo e vamos responder a nossa atividade. Vamos resolver. Vamos lá ao nosso texto número 1. Por que o rabo do porco é enrolado? É uma pergunta, né? O rabo do porco é uma continuação da coluna, mas não tem ossos. Por isso é que enrola. Os porcos, assim como os cães, movem o rabo para se comunicar. Então vamos à nossa pergunta. Na frase, o rabo do porco é uma continuação, a palavra destacada pode ser substituída sem alteração do seu significado por. Ou seja, essa palavra porco pode ser substituída sem sofrer alteração no significado, um sinônimo, por qual palavra? Anfíbio, animal, ovíparo ou réptil? O porco é um anfíbio? Um ovíparo? Um réptil? Não, ele é um animal. Quem marcou animal, acertou. Parabéns. Então vamos à nossa próxima atividade. Leia a capa do livro. Já leram? Tiveram tempo aí para responder? Muito bem. A palavra gatos na capa do livro pode ser substituída sem alteração de sentido por, ou seja, uma palavra sinônima a gatos, que tem o mesmo significado sem sofrer alteração no sentido, pode ser substituída por qual? Bichanos, dinossauros, roedores ou caninos? Por um acaso, caninos? Não. Roedores? Também não. Dinossauros, alguma relação com gato? Não. Mas bichanos, sim, né? Então, quem marcou a 2, bichanos, está aí de parabéns. Muito bem, crianças, vamos lá ao nosso 3. Leia o texto. Por que o papo do sapo enche? O sapo enche o papo de ar para cantar. Quando ele solta o ar, faz as cordas vocais vibrarem, produzindo som. Olha que interessante. É uma curiosidade, não é verdade? Que legal. A palavra ele, lá no texto, diz respeito ao ar, papo, sapo ou som? Vamos voltar aqui? O sapo enche o papo de ar para cantar. Quando ele solta o ar, faz as cordas vocais vibrarem, produzindo som. Quem é ele no texto? Quem marcou o sapo? Parabéns! Acertaram! Muito bem! Vocês são nota 10, vocês são uns alunos excepcionais. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito ainda por aí. Então vamos ao nosso resumo do conteúdo. Hoje nós aprendemos o quê? Muitas coisas. Repitam aí comigo. Qual foi o nosso primeiro? Sinônimos, coesão textual. Depois nós aprendemos o que é um texto informativo, que ele vem para nos informar, nos ensinar. Ele precisa de uma fonte confiável, não é verdade? Um autor ali, uma pesquisa a respeito do texto informativo. Também vimos curiosidades. Leiam aqui comigo. Hoje aprendemos como usar palavras ou expressões que retomam coesivamente o que foi escrito. Conhecemos o uso de palavras e expressões coesivas, sinônimos, pronomes. Desvendamos alguns segredos sobre o texto informativo e o gênero curiosidade. Aí, criança, se você quiser conhecer mais curiosidades sobre os animais, que hoje nós vimos cavalos marinhos, dinossauros, né? Vimos vários animais aí. Podemos acessar o vídeo aqui nesse link abaixo. Vocês podem entrar lá no YouTube e conhecer um pouquinho mais sobre curiosidades aí dos animaizinhos. Eu amo animais. Vocês gostam? Eu amo. Então, se vocês quiserem aí mais conhecer curiosidades, é só acessar esse link. Então vamos às nossas considerações finais. Então estamos encerrando mais uma aula.
uma aula muito produtiva, não é verdade, crianças? Vocês têm que colocar tudo aquilo que vocês aprendem aqui em prática. Mas como, professora? Ao falar, evitando toda hora repetir as palavras, ao escrever, produzindo textos. E para você ter uma boa produção, você precisa o quê? Praticar a sua leitura, tá certo? Espero vocês aqui na nossa próxima aula, hein? Não falte e acorde cedo, tome aquele banho, se esperte e venha aqui aprender um pouquinho com a gente, tá bom? Um beijinho e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!